Programa Life for You dessa semana, eu vou ter a honra aqui de receber um jovem empresário, Tiago Morales, uma pessoa que, apesar da idade, apesar da carinha de bebê que vocês vão ver aqui, é um cara que já é diretor de uma empresa aí que exporta para o mundo inteiro e é uma pessoa muito responsável naquilo que faz. Ele vai contar para a gente o que é necessário para que você possa efetivamente entrar no mercado de trabalho, o que é necessário você ter que ser observado pelo empresário, gostar de você. Chegando aqui, Tiago Morales, seja bem-vindo, Tiago. Gênio, como que você está? Tudo bem? Paz, graças a Deus. Tranquilo. Fique à vontade. Licença. Muito obrigado. Fique à vontade. Aqui é o seguinte. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui, você conversa comigo aqui, você conversa com o pessoal ali, olhando na câmera de cá, ó. Aquela ali. E a gente vai conversando aqui, mas o nosso objetivo aqui sempre é trazer informação aí de qualidade para quem nos assiste, que fundamentalmente é o pessoal que trabalha, Sim. Que é empresário, às vezes é micro, pequeno, médio empresário. E outro dia eu recebi aqui o vice-presidente de uma multinacional, mas são pessoas de um lado do mercado que estão à procura de bons profissionais. Sim. E o mercado, depois você vai me contar se tem vaga lá na ProLind ou não, mas eu percebo que nas empresas que eu trafego tem muita vaga. Muita. E uma dificuldade incrível das empresas captarem o profissional realmente que interessa para elas. E por outro lado, tem muita gente procurando emprego. Sim. E o que eu percebo é que está havendo aí uma falta de alinhamento de interesses. O que a empresa quer e como que muitas vezes as pessoas estão se preparando para chegar até essas empresas e se apresentarem. E eu vou começar aqui perguntando para o Tiago, né? O que é a ProLind? Conta para a gente. Vamos lá. Beleza, Eugênio. Prazer estar aqui mais uma vez. A ProLind é uma empresa situada em São José dos Campos. É uma grande empresa com mais de 30 anos de história. Hoje, ao longo desses 30 anos, a gente já mudou muito de mercado, mas hoje a gente está bem situado no mercado de commodities, principalmente no alumínio. E são 5 grandes unidades. A primeira delas faz desde a captação da sucata que é gerada de perfis de alumínio, seja de uma bicicleta usada, seja de um prédio usado, uma janela que estava num prédio. Então essa é a primeira unidade que faz essa captação de sucata, então hoje a gente é bem focado na reciclagem. Depois tem uma divisão que vai pegar esse sucata, que a gente chama de refusão, e vai refundir, transformar isso de novo num produto, que é o tarugo. Outra divisão vai pegar esse tarugo e transformar num perfil. Depois pode até virar depois uma peça e também temos uma unidade que comercializa alumínio online, quem diria, né? Então tudo hoje está online. Caramba. Então quer dizer, perfil que você fala, qualquer coisa que a pessoa que está nos assistindo, olhar para o lado dela e ver na casa dela, que é de alumínio, janela, tal... Um perfil para você ficar fácil de identificar, o maior mercado são janelas e portas, portões, eu acho que toda bicicleta, grande parte de alumínio, escadas, mas em todo tipo de produto você vê um perfil de alumínio lá. E o trabalho da ProLind vem desde captar essa sucata que está no mercado hoje, refundir ela e depois transformar no produto final. Hoje, para ter uma noção, 72% mais ou menos de tudo que a ProLind produz hoje é reciclado. Então, o alumínio tem essa vantagem, né? O alumínio, o Brasil é um dos grandes recicladores do metal e a ProLind está aí uma das grandes empresas desse mercado. Legal. Maravilha. E Tiago, há 30 anos atrás, você não trabalhava na ProLind, né? Você devia ter, há 30 anos atrás, você devia ter o quê? 7 aninhos? Não, nem isso, devia ter um ano. Um aninho? Você está com 31 hoje. 31. É uma forma simpática de perguntar a idade do cara. E há quanto tempo você está na ProLind? Eu entrei na ProLind com 19 anos. 19 anos. Na ProLind eu comecei desde estagiário, fui galgando lá dentro, depois rodei em todos os departamentos, fui para engenharia, produção, até que o setor que eu acabei mais me identificando foi o comercial.
comercial fui fazendo carreira na empresa. E lá na Prolind a gente trabalha por divisões, né? Então, um diretor comanda a divisão inteira, seja comercial, qualidade, produção. Então, depois que eu estava como gerente comercial, acabei subindo para a diretoria da refusão. Hoje eu tenho 3 diretorias: refusão, o e-commerce e a parte de reciclagem também. Caramba. Legal. Então perceba aí, você que está me assistindo aí, e talvez você seja novinho, eu sou novinho, vou entrar no mercado de trabalho, cara, procura a chance. Né? É isso. Que você entrando e mostrando que é competente... E pensa a longo prazo, né? Pô, tô há 11 anos, né? 11 anos, então acho que foi uma aposta tanto para mim quanto para a empresa. A empresa sempre investiu muito em mim. Mas é aquilo que eu falo, às vezes tem muita gente que quer o resultado muito de imediato e acaba não vindo, acaba pulando muito de empresa. E quando você acredita na empresa, acredita naquilo que ela faz, gosta do ambiente que você tá, não tem por que você não se jogar naquilo, né? É isso que eu... Legal. E a gente fala muito aqui de comportamento humano, né? Eu vou perguntar para o Thiago aqui, que é um diretor de uma empresa aí enorme, relevante dentro do contexto nacional que nós estamos, né? E a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: lá na Prolind, vocês normalmente contratam Bastante. funcionários e a primeira pergunta que eu vou te fazer é: por que contrata tanto funcionário? Porque a empresa está crescendo, tem que contratar. Ou tem muita gente que sai, não se dá o tempo de maturação dentro da empresa, né? E o que vocês mais prezam na hora da contratação? Você deve contratar muitas pessoas lá como diretor. Sim. Mas essa pergunta você vai me responder depois do intervalo, porque já foi o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho, de volta aqui com o Thiago Morales. Até mais. Programa Life for You dessa semana, estou recebendo aqui Thiago Morales, diretor, ele falou de operações, mas ele acabou de falar que é diretor de 3 áreas lá. São 3 operações. São 3 operações, então tá certo, só facilitou minha vida aqui para te chamar. Mas enfim, e a pergunta que eu deixei para o Thiago aqui é, por que a Prolind, e gente, não é só a Prolind não, né? Eu fiz aqui uma brincadeira com o Thiago, mas todas as empresas que eu dou consultoria, eu diria que a maior atividade do RH é contratar. Só que a empresa continua lá com sua quantidade de funcionários estável, não está crescendo. Como é que você conta isso? Essa necessidade de contratar, parece que é uma indústria de contratação dentro da empresa e às vezes a pessoa não sabe. Mas são 2 pontos, né? Primeiro que a Prolind, graças a Deus, está crescendo, então a gente tem feito um bom trabalho, tem visto algumas oportunidades de mercado e com isso abre-se novas vagas, inclusive a refusão, que é uma das diretorias que eu tenho, ela foi uma fábrica lançada em 2021, foi uma nova operação, então foram mais de 60 ou 70 pessoas contratadas. Mas uma coisa que é fato, Eugênio, é que tem uma rotatividade muito grande. E hoje, quando eu olho a empresa como um todo, vamos pensar num organograma, quando você pensa num time produtivo, o time produtivo ele tem uma estabilidade maior. Hoje você vê o time produtivo com um tempo maior de casa, às vezes comprando mais a ideia da empresa, pensando em se desenvolver lá dentro. O time de gerência, supervisão, o time de analista, eu acho que é aí que está o grande segredo. É o time que a gente vê que reter essas pessoas é mais complicado. Às vezes tem pessoas que entram e não entendem um pouco a cultura da empresa, acabam saindo. Ou tem pessoas que querem ter um crescimento mais rápido daquilo que a empresa consegue dar, por mais que esteja crescendo. E com isso gera essas rotatividades e com isso o RH fica praticamente louco. É isso mesmo. Lá também acontece isso. Lá também acontece isso. Essa contratação. E para quem está nos assistindo, que de repente vai lá mandar seu currículo para a Prolind, ou até já mandou, sabe que o currículo está lá, tal. O que a empresa valoriza mais? A competência técnica
ou alguma outra competência? O que vocês observam mais até para reter a pessoa depois, né, que vai se transformar em um talento interno? Daqui a pouco você dá todo o treinamento para ela, você gasta um tempão treinando, daqui a pouco a pessoa sai, né? Não, eu acho que, primeiramente, a ProLind tem uma política um pouco diferente em relação aos colaboradores, né? Os colaboradores é um dos objetivos estratégicos fundamentais da empresa. Então, hoje, tanto o Conselho de Administração quanto o nosso CEO, ele sabe como está o desempenho de cada funcionário lá dentro. São 250 funcionários e esses 250 são avaliados trimestralmente para entender potencial, entender performance, entender treinamento que essa pessoa pode precisar. Então, a gente tem um carinho muito especial com as pessoas. Lógico, isso surgiu também depois que a gente viu que a gente estava perdendo grandes talentos e estava tendo alta rotatividade. Mas voltando à sua pergunta, dependendo do nível do cargo, dependendo do nível da pessoa, o conhecimento técnico é importante. Eu acho que casos como analista, até uma supervisão, conhecer um pouco o mercado, conhecer aquilo, ainda mais o alumínio, que é uma coisa mais de engenharia, ter esse conhecimento técnico é importante. Mas conforme você vai subindo de posições, você pegar uma coordenação, uma supervisão, uma gerência, ter uma diretoria, cada vez mais o técnico é menos necessário. Então, você conseguir ter uma boa comunicação, você conseguir ter uma boa relação com o seu colega, você conseguir entender o cliente, priorizar o cliente, saber que o cliente é a essência de tudo, isso facilita você a conseguir se manter na empresa, conseguir aquele emprego que você deseja. Né? Acho que esse se fosse para resumir uma palavra, eu acho que uma pessoa tem que ter um foco no cliente sempre. Então, ela tem que saber no final da empresa, ela tem que saber o que ela vai fazer ali dentro, aonde ela agrega valor para o cliente final daquele negócio. Isso tudo é muito importante. Quando a pessoa sabe isso, e ela tem uma boa comunicação, tem um bom relacionamento com todo mundo, com certeza ela vai ter o maior sucesso possível. E quando você fala cliente, você está falando de cliente interno? Tanto cliente interno quanto cliente externo. Aí depende de uma posição, né? Vamos pegar uma posição de recursos humanos. Um gerente de RH, um supervisor de RH tem que saber quais são as demandas de todas as áreas, tem que saber o que aquelas áreas estão precisando e tem que entender que para ter um bom resultado, se ela não trouxer a pessoa correta para aquela posição, vai impactar também no cliente final depois. Sim. Vai impactar na ProLind. Então, eu acho que cada vez mais conseguir se relacionar bem com as pessoas e conseguir também se colocar um pouco no lugar do outro é essencial. Até porque tudo é um sistema, né? Uma coisa depende da outra e sistemicamente isso vai impactar realmente na qualidade do produto, no atendimento do cliente final. Né? Eu quero aproveitar para convidar quem está nos assistindo para o dia 4 de março, já reserva na tua agenda aí, nós vamos ter o treinamento H2P, High Performance Professional, que é exatamente para desenvolver habilidades, competências comportamentais essenciais para que você possa, sim, ter uma ascensão profissional. Pegando esse gancho, quanto mais você cresce dentro da empresa, mais você tem que ter habilidades comportamentais. Porque você vai lidar com pessoas, você vai ter que entender pessoas, evitar conflitos, fazer negociações internas. O conflito vai ter, né? A questão é como você vai administrar isso. Conflito vai ter o tempo inteiro. Exatamente. Vai saber. E eu sempre falo o seguinte, é muito saudável fomentar conflito de ideias. Perfeito. Né? Porque senão a pessoa simplesmente aceita uma ideia sem colocar o ponto de vista dela, que pode estar agregando muito numa solução ainda melhor. E muitas vezes as pessoas dentro das empresas evitam conflito de ideias. Não pode. Não dá para entender, né? Lá a gente tem um lema que é assim, conforme a gente vai tomar uma decisão, eu acho que todo mundo pode discordar, vai ter às vezes aquela briga saudável que faz parte, mas a partir do momento que a maioria tomou essa decisão, é todo mundo ali. Ninguém pode falar, putz, eu falei que não era para fazer aquilo. Não. Você comprou a ideia, o comitê comprou a ideia, vamos seguir nessa ideia. Ou seja, convença-se. Isso. Ou cale-se para sempre. É isso, você entendeu? Então, tá todo mundo junto, porque isso faz o time, né?
Sim. E eu vejo que o sucesso que a ProLint está tendo nesses últimos anos é muito porque a gente conseguiu formar um time de longo prazo. Um dos grandes problemas que a gente tinha quando eu entrei, a gente viu uma alta rotatividade de gerentes, alta rotatividade de supervisão. E hoje a gente vê que a gente conseguiu, através muito de boas políticas de RH, manter um time. Eu estou há 10, eu acho que nossos maiores gerentes, nossos maiores diretores estão há 6, 7. Time operacional está um time de bastante tempo, bastante experiência. E não tem jeito. Conforme você vai trabalhando junto, você vai aprendendo e o sucesso tende a vir mais fácil. Né? Sim. Até porque vai tendo eu diria, esse alinhamento, né? Nesse convívio entre as pessoas ali, esse aculturamento, né? Dentro da cultura organizacional da empresa, isso vai ficando cada vez mais natural. Você vai aprendendo a trabalhar com a pessoa, né? Porque, qual que é o melhor dia de falar com o Eugênio? Qual que é o melhor jeito de falar com o Eugênio? Então, isso acontece. E no tempo inteiro na empresa você está negociando, né? Sim. Você está o tempo inteiro negociando, é impressionante. Negociando. E é sobre esse assunto que nós vamos falar depois do intervalo. Como que acontece a negociação dentro da empresa? O que é esse negócio de cliente interno que eu falei aqui, cliente externo? Que negócio é esse? Daqui a pouquinho, com o Thiago Morales, depois dos nossos intervalinhos. O programa Life for You dessa semana está muito especial, com um jovem empresário aqui, Thiago Morales, falando para a gente sobre o que é necessário efetivamente para que a empresa tenha um equilíbrio, para a empresa ser produtiva, para que haja entendimento na sua gestão e que ela seja próspera. Thiago, eu te deixei uma pergunta aqui, porque no último bloco você falou aqui que dentro de uma empresa tudo é negociação. Explica direito esse negócio aí. Tudo é negociação, porque quando as pessoas ouvem algumas palavrinhas, isso desperta na cabeça delas aquilo que eu chamo de modelo mental. Legal. O que é modelo mental? É o conceito que eu tenho, é o autoconceito que eu tenho sobre aquilo. E quando se fala em negociação, por exemplo, se a gente for falar em negociação no âmbito político, a gente sabe que é fazer concessões, né? E sei lá o que mais, que eu não quero nem saber, não entendo sobre isso. Você fala negociação comercial, você sabe que tem interesse de um lado, interesse do outro, tem que ter um consenso, um equilíbrio para se fechar um acordo, né? Agora, negociação dentro da empresa. O que é, né? Que raio de negociação que é essa? Eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui, mas realmente, quando a gente fala negociação, principalmente entre os gestores da empresa ou entre os analistas, os pares, a gente fala que tem muita negociação, não é realmente uma negociação com o cliente, nada disso. Cada vez mais, isso é fato, as empresas, as pessoas dentro das empresas estão cada vez mais atarefadas, né? Então... Até porque tudo muda numa velocidade muito rápido, violenta, né? E o online veio achando que a gente ia, às vezes, facilitar. A gente hoje está trabalhando muito mais. Hoje você está numa reunião de Teams, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, você não está mais fazendo uma coisa só. Multitarefa. Todo mundo virou multitarefa. Não sei se está fazendo a tarefa direito, mas virou multitarefa. E quando eu falo negociação, o que é? Como está todo mundo muito sobrecarregado, se eu chego, por exemplo, eu com uma demanda de novo, falar com o financeiro, vamos dizer assim. Eu sei que o financeiro tem toda aquela rotina dele e eu estou precisando de 3 coisas do financeiro. As 3 coisas talvez sejam urgentes para mim. Mas eu não posso chegar e falar que preciso das 3 coisas hoje. Eu preciso entender qual que é a minha ordem de prioridade e tentar negociar com o gestor. Falar assim, pô, tem como você me entregar, conseguir fazer isso para mim? Isso é prioridade, depois isso, depois isso. Isso ajuda a pessoa também, porque como a gente é de área, as áreas, vamos dizer, a gente que dá o toque do bumbo. Então, a gente precisa colocar para os times corporativos o que é a prioridade e conforme isso eles vão seguir. Quando eu falo negociação, é realmente tentar colocar no tempo que tudo
possa ser feito. Não dá para fazer tudo para ontem, né? E hoje a necessidade parece que é tudo para ontem. Mais ou menos isso. É interessante você ter tocado nesse assunto, que tem nos programas anteriores, aí nos treinamentos também que a gente dá, eu falo muito sobre urgência. Sim, Qualquer empresa que você for, qualquer. imagina. Eu estou te falando isso porque Você conhece bastante. Você eu dou conhece treinamento num monte de empresa e toda empresa que eu vou dar um treinamento e eu tenho oportunidade, eu faço a seguinte pergunta. Aqui também tudo é urgente? É isso, não tem jeito. Tudo é urgente e muitas vezes, eu até brinco, aqui vocês também usam o santo nome em vão daquele superior que ninguém tem acesso? Oh, porque fulano pediu, né? É mais ou menos isso. Principalmente se a pessoa tem um contato mais próximo, né? E aí sai todo mundo fazendo. Então, a gente coloca a partir daí o conceito de urgente. Porque a partir do conceito de urgente, vem no ponto que você citou aí, que eu achei muito oportuno, prioridade. Né? Então, o que é urgente? Antes da gente usar a palavrinha urgente dentro de uma organização, você que já trabalha numa organização, toma cuidado com isso. Tá muito Urgente é o que traz dinheiro para a empresa e é o que evita perda. É isso. Por quê? Perfeito. Se eu trago dinheiro e evito perda, eu estou aumentando lucratividade. Isso é urgente. Comprar café porque acabou e o pessoal vai ficar sem café, isso não é urgente, gente. É, exato. É importante, é O necessário. pessoal vai ficar estressado, a gente sabe disso, mas ninguém vai morrer. Exatamente, mas a empresa não está perdendo dinheiro, está tudo certo, vamos resolver isso, ok? E a partir do momento que você tem essa consciência do que é urgente, é o que traz dinheiro, o que evita perda, você consegue priorizar aquilo que é urgente. Isso. Mas às vezes você tem 3 urgências, como você falou, Aí você tem que negociar. Eu acho aí é que vem a Aí que negociação. é isso que vem a negociação. E aí você comentou um ponto interessante das empresas, que às vezes elas sempre recorrem sempre ao líder supremo, né? E Deus pediu. e na ProLink a gente pegou um livro que chama Times AAA, né? Times AA, que falam, que são times de alta performance. E o que falam e que mostra que a lição do livro, que é o que a gente está tentando implementar na ProLink, é que o comitê executivo tem que conseguir tomar a decisão sem o CEO estar presente. Quando o comitê executivo consegue fazer isso sem que a principal figura da empresa dê a palavra final, significa que o time está pronto e que o time vai continuar sendo responsável pelo crescimento da empresa. Eu acho que essa é a grande meta que as empresas deveriam ter, né? Parar de personificar as coisas. Até porque isso que você falou é muito interessante. Eu estava conversando isso aqui numa entrevista anterior aí com o Rodrigo, você conheceu? Conheci o Rodrigo. Lá do LinkedIn, né? Eu falo Rodrigo do LinkedIn, né? Lá a empresa dele é Caderno Nacional. Que as empresas normalmente elas têm procedimento, têm processo. Cada gestor sabe qual é o seu âmbito de responsabilidade, o que ele pode decidir, o que ele pode não decidir. Acontece que não assume isso, não agarra. Muito medo. Muito Medo. É, muito medo. E essa palavrinha que você falou, você tirou da minha boca aqui, medo. Medo do quê? Tem 2 medos básicos que norteia toda a decisão humana. O primeiro, medo de não ser aceito e medo da reprovação de outras pessoas. O segundo. Então, isso é que trava o profissional quando ele vai tomar uma decisão. Peraí, e se eu tomar essa decisão e o pessoal não gostar? E se o CEO não gostar? Mas está dentro da competência dele? Ele está consciente? Ele sabe que aquela decisão tem que ser tomada porque ele sabe qual é a consequência. O que causou aquilo e qual é a consequência. Então, por que ter medo? Não, e aí volta naquele negócio uma das primeiras perguntas que a gente
comer tudo aquilo que é necessário, né? Para um colaborador, para uma pessoa ter bons frutos. Um desses frutos é você tendo certeza daquilo que você está fazendo, você tendo conhecimento, você tendo experiência, não tem por que, às vezes, você deixar de arriscar determinada decisão. Todas as empresas, elas estão aqui, elas estão crescendo porque elas arriscam. E, consequentemente, quem está arriscando são os executivos que estão ali dentro. Sim. Né? Então, ter pessoas que à frente de áreas que têm medo de tomar decisão, isso trava uma empresa. E trava o desenvolvimento também das pessoas lá dentro. Sim. Então, Porque elas se sentem como inseguras. dica, isso, sem dúvida. Né? Imagina que você tenha uma família, que você tem um pai que não toma decisão nenhuma. Tá doido. Né? Enfim, mas esse aspecto do tomar a decisão e esse medo de ser reprovado, de ser recriminado, de ser, não é incriminado, mas ser, como é que fala, repreendido. Uma né? repreensão mesmo. Você foi fazer esse negócio aí, não devia ter feito. Por isso que você tem o comitê. É isso. O comitê, ele tira o peso das costas de uma pessoa só, é o comitê que decidiu. Então, quando o CEO libera ao comitê o poder da decisão, então todos eles são responsáveis da mesma maneira. Então, Eu diria, até porque toda decisão que um gestor toma, mesmo sendo no âmbito dele, né? Sei lá, no âmbito de RH, no âmbito de operação, de refusão, sei lá, afeta tudo e a todos. tudo. É muito mais interligado do que parece, né? É muito Sim. mais. E eu me lembro que estava dando treinamento numa empresa e surgiu lá uma ideia lá de um gestor que ele queria implementar 2 vezes, 3 vezes por dia a medida de uma batelada lá, dos parâmetros da batelada, para evitar perdas. Entendi. E ele só fazia uma medida por dia. Então a ideia dele foi fantástica, tal, ele veio com essa ideia, tal. E num processo de criação ali, que a gente chama de duplo diamante, tal, o cara do laboratório falou assim, só tem um problema. Cada análise leva 6 horas. Nós só temos uma máquina, um equipamento. Como é que eu vou fazer 3 em 24 horas? Não tem jeito. Entendi. Era um negócio assim, não tem jeito de você usar a mesma máquina, né? O tempo inteiro rodando. Não daria. E o tempo da batelada era 12 horas. Enfim, era um negócio assim que seria impossível. E qual foi a solução? Antes de implementar isso, comprar mais equipamento para fazer teste. Porque se você implementa uma mudança, mas você não tem a infraestrutura necessária, você bagunça tudo. É isso. Então, foi uma decisão pensada, né? Não foi uma pessoa só que tomou, ela olhou Sim. tudo. Acho que também a questão de visão sistêmica mostra isso, né? Você entender onde sua área ou seu trabalho influenciou na empresa inteira. Sim. É mais ou menos isso mesmo. Tiago, eu só tenho aqui agradecer a sua presença. Obrigado a você pelo convite. Acabou nosso tempo. Pena. Espero que você tenha aproveitado e eu vou ver aqui na agenda do Tiago aí no futuro, quando você quiser estar presente aqui. Lógico, será um prazer. Quando você também quiser conhecer a ProLint, podemos gravar lá um dia também. Legal, show, vamos sim. show de bola. Super legal. Espero que você tenha aproveitado, gostado. Life for You. Dessa semana, o equilíbrio entre a sua vida pessoal e sua vida profissional para que você tenha tranquilidade e paz. Até lá.